Seja muito bem-vindo para mais um encontro com a palavra. Nesse programa estudamos toda a Bíblia. Hoje vou compartilhar com você a minha opinião e minha interpretação do penúltimo profeta do Velho Testamento. Você é meu convidado para essa reflexão sobre o profeta Zacarias. Zacarias é o profeta do que não se vê, e sua mensagem fala sobre ver o que não se vê. A forma literária utilizada por ele é muito bonita. Nos 6 primeiros capítulos de sua profecia, por 8 vezes, ele focaliza o problema que está levando o povo de Deus a uma tristeza profunda, um problema que fazia com que o povo vivesse com medo. Depois ele tira o véu, falando alegoricamente, e mostra ao povo de Deus e a nós a revelação do Senhor Todo-Poderoso. Não uma, mas cerca de 50 vezes ele usa a expressão Senhor dos Exércitos, que significa o Senhor tem poder para subjugar todas as forças e poderes deste mundo e fazer com que tudo funcione para resolver os problemas que vocês têm e, nesse processo, fazer com que vocês amadureçam. Um bom título para a profecia de Zacarias seria Apocalipse Já, porque Zacarias nos dá uma revelação 8 vezes, um apocalipse de Deus. Muitas dessas profecias apocalípticas removem o véu e nos mostram o que Deus estava fazendo e o que vai fazer no futuro, no final dos tempos. Zacarias mostra o que Deus está fazendo por trás do pano das nossas vidas. No último programa aprendemos que um princípio muito importante da Bíblia é ver o que não se vê. Em Hebreus capítulo 11, no capítulo da fé, encontramos uma boa definição de fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Afinal, o que é fé? Fé é a evidência do que não se vê. Lemos no penúltimo capítulo do Evangelho de João em que Tomé, depois de saber que o Senhor tinha aparecido para outros apóstolos, disse: Se eu não ver as marcas e os pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. 8 dias mais tarde o Senhor apareceu novamente e disse: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: Por que me viu você creu? Felizes aqueles que não viram e creram. Fé é ver o que não se vê. É a evidência das coisas que não se veem. Deus não é visível. Portanto, para crer em Deus, você precisa ter fé. A Bíblia também afirma que a fé é um dom de Deus. A fé é uma evidência do Deus que não se vê, que nos deu fé. É através da fé que você pode ver o Deus invisível. Essa é a mensagem e esse é o método de Zacarias. Ele quer encorajar o povo a ver o invisível. Quando o povo espera uma tragédia e enfrenta problemas, geralmente ele se fixa nesse ponto de sua tragédia ou problema. Ele só viu o problema em as circunstâncias adversas. Ageu ministrou na mesma época que Zacarias. Naquela época, o povo estava muito desanimado. Eles eram apenas 50.000 exilados maltrapilhos que tinham recebido permissão de um imperador pagão, Ciro, o Grande, para voltar para Israel e reconstruir o templo. Na época em que foi conquistado pelos babilônios, o povo de Judá era uma máquina bélica de 600.000 homens e uma nação de mais de 2 milhões de pessoas. Agora, eles não tinham mais exército, não eram mais uma nação, não tinham mais uma bandeira, nem armas. Eles tinham medo da hostilidade dos povos dos arredores e se sentiam ameaçados. Deus os mandou reconstruir o templo. Essa era a missão deles e o tema das pregações de Ageu e de Zacarias. Ageu exortava: sejam fortes e trabalhem, construam o templo. Mas Zacarias dizia: Ageu, eles não serão fortes se não tiverem uma visão de Deus. A chave para a força que eles precisam para terminar essa obra é visão. Esse povo precisa de uma visão de Deus, Ageu. Para a execução de diferentes trabalhos são necessários vários tipos de forças. Por exemplo, é necessário um tipo especial de força para pregar, outra para ensinar, outra para ser mãe e dona de casa, e outra ainda para trabalhar com jovens. Também era necessário um tipo especial de força espiritual para construir o templo que Deus queria que o povo de Judá construísse em Israel, principalmente diante da oposição dos que eram de fora e do desânimo e da tristeza dos que eram de dentro. O povo de Deus precisa do carisma do Espírito Santo para superar a depressão e a tristeza e para vencer a hostilidade dos povos que habitam nos arredores.
Zacarias disse: Ageu, você não pode simplesmente dizer para esse povo ser forte. Eles precisam receber força para serem fortes. E essa força vem de uma visão de Deus. Eles precisam ver o Senhor dos Exércitos atuando, porque o Senhor é a fonte dessa força. E eles têm que ter a visão dele trabalhando. O que você é determina o que você vê, e o que você vê determina o que você faz. É importante ver o que não está visível. Jesus enfatizou a importância da visão quando disse: os olhos são a candeia do corpo. Você pode ter um corpo cheio de luz ou cheio de escuridão. A diferença está em como você vê as coisas. Qual é o seu ponto de vista, hein? Qual é a disposição da sua mente? Como você vê as coisas? É por isso que Deus sempre perguntava aos profetas: o que você está vendo, Elias? O que você está vendo, Ezequiel? O que você está vendo, Zacarias? Os profetas nos contam o que viram porque eles viram Deus. Esse povo desanimado e triste que estava tentando tirar o entulho de suas vidas e de Jerusalém e reconstruir o templo, precisava ver Deus. Eles precisavam ver alguma coisa, uma coisa boa. Eles precisavam ver a fonte da sua força. Foi por isso que Deus lhes enviou Zacarias. Quando você estudar a mensagem e o método de Zacarias, poderá dizer que o que ele estava dizendo para aquele povo era: você tem o que você pode ver. Essa é uma expressão usada hoje e também se aplica à dimensão espiritual da nossa vida. E como o que você vê é o que você tem, se você é chamado para fazer a obra de Deus, você tem que ver Deus. De que tamanho é o Deus que você vê, hein? Temos que concordar com o teólogo Phillips, que disse: nós vemos Deus, mas o Deus que vemos não é grande o suficiente para resolver nossos problemas, nem para fazer a obra para o qual Ele nos chamou. Nos 6 primeiros capítulos de sua profecia, Zacarias tira o véu 8 vezes e mostra ao povo do Senhor dos Exércitos que ele era grande e forte o suficiente para fazer o povo vencer os obstáculos que estavam enfrentando e para fazer a obra dele através deste povo. Gostaria de focalizar mais alguns exemplos dessas visões através das quais Zacarias chama a atenção do povo de Deus para um problema visível. Leia Zacarias capítulo 1, do versículo 7 ao 17. No 24º dia do 11º mês, o mês de Sebate, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. Durante a noite tive uma visão. Apareceu na minha frente um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas num desfiladeiro. Atrás dele havia cavalos vermelhos, marrons e brancos. Então perguntei: quem são estes, meu senhor? O anjo que estava falando comigo respondeu: eu lhe mostrarei quem são. O homem que estava entre as murtas explicou: são aqueles que o Senhor enviou por toda a terra. E eles relataram ao anjo do Senhor que estava entre as murtas: percorremos toda a terra e a encontramos em paz e tranquilidade. Então o anjo do Senhor respondeu: Senhor dos exércitos, até quando deixarás de ter misericórdia de Jerusalém e das cidades de Judá, com as quais estás indignado há 70 anos? Então o Senhor respondeu palavras boas e confortadoras ao anjo que falava comigo. E o anjo me disse: proclame, assim diz o Senhor dos exércitos: eu tenho sido muito zeloso com Jerusalém e Sião, mas estou muito irado contra as nações que se sentem seguras. Porque eu estava apenas um pouco irado com meu povo, mas elas aumentaram a dor que ele sofria. Por isso assim diz o Senhor: estou me voltando para Jerusalém com misericórdia, e ali o meu templo será reconstruído. A corda de medir será esticada sobre Jerusalém, declara o Senhor dos exércitos. Diga mais: assim diz o Senhor dos exércitos: as minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente, e o Senhor tornará a consolar a Sião e a escolher Jerusalém. Essa é a primeira visão em que Zacarias enfoca o problema visível do povo de Judá e tira o véu para mostrar a eles o Deus invisível, o Senhor dos exércitos, trabalhando no meio daquela situação, resolvendo o problema para eles. Não é fácil interpretar essa visão de Zacarias. Podemos fazer a seguinte interpretação dessa visão: esse homem está sentado à sombra dessas árvores entre as murtas.
Ele está num desfiladeiro. Muitos estudiosos acreditam que essa era a figura do Estado de Israel naquela época. Eles estavam com um moral muito baixo, num lugar sombrio, indicando que estavam passando por uma transição. No Velho Testamento, observamos que Deus levou o seu povo e o conduziu 2 vezes por um momento de transição. Nos primeiros livros da Bíblia, os filhos de Israel estavam no Egito e Deus os conduziu do Egito para Canaã. Dessa vez o povo de Judá estava na Babilônia e Deus não os queria mais lá. Por isso, tocou no coração do imperador da Pérsia para decretar que o povo de Judá podia voltar para a terra santa de Israel. Se você andar com Deus, sua vida será muito empolgante, porque Deus quer sempre fazer algo novo em nossas vidas. Às vezes, quando Deus quer realizar o novo, nós mostramos para Ele as dificuldades. Imagine que você está num lugar e que Deus quer levar você para outro. O primeiro obstáculo para Ele é que nos recusamos a sair do velho lugar, porque lá nos sentimos seguros. E aí nos rebelamos e dizemos ao Senhor que não vamos sair. Com o livro de Jonas aprendemos que Deus nos criou com capacidade de livre escolha e que por isso Deus não nos força a fazer nada. Mas Ele pode fazer uma pressãozinha do peso de um elefante para nos convencer a fazer o que Ele quer. Ele pode fazer uma pressão para que a gente saia daquele lugar. É isso que acontece quando estamos num lugar sombrio e escondido, e é por isso que um chamado para um novo lugar, às vezes, implica num puxão para fora e um chute, é isso mesmo. Quando Deus nos quer fora de um lugar para nos levar a outro, Ele encontra outro tipo de obstáculo. Depois que Deus conseguiu nos tirar do antigo lugar, Ele tem que nos manter caminhando por um período de transição. É aí que criamos mais um problema para Deus. O povo de Judá estava passando por um período de transição e Zacarias então pregou sua primeira visão para encorajá-los. O terceiro problema que criamos é, quando Deus nos traz para o lugar novo, Ele tem que nos endireitar para nos estabelecer nesse novo lugar. Deus está sempre tentando fazer 3 coisas em nossas vidas quando quer implantar uma nova situação. O povo de Judá estava entre o velho e o novo. Deus os tinha tirado da Babilônia e eles tinham acabado de voltar para a terra prometida. Eles estavam em transição. É por isso que a primeira visão de Zacarias se refere a um homem num desfiladeiro profundo. O povo de Judá sabia que Jerusalém era só um monte de escombros e que eles estavam num momento de transição. Eles ainda não conseguiam ver o que Zacarias mostrou quando tirou o véu, o Senhor dos Exércitos, cuidando deles naquele momento. Eles não viam isso. Deus que os havia tirado do cativeiro e os instalaria num lugar novo. Esse era o Deus poderoso. Tudo estava dentro dos planos dele, de Deus. Eles precisavam saber que o Senhor dos Exércitos estava arquitetando tudo desde que eles saíram da Babilônia e que estava com eles naquele momento e estaria até que Jerusalém fosse restaurada. Essa era a essência do que Zacarias mostrou ao povo de Judá através da sua primeira visão. A segunda visão de Zacarias encontra-se no 1º capítulo, do versículo 18 ao 21, e chama-se a visão dos 4 chifres. Na Bíblia, chifres são sinais de poder. Nessa visão, Zacarias focaliza 4 poderes que foram ou serão uma ameaça para o povo de Judá. Na segunda metade de sua profecia, ele se dirige a esses 4 poderes: Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Zacarias vira os holofotes para essas 4 potências que foram, ou ainda vão ser, um problema para o povo. Ele tira o véu e revela ao povo o Senhor dos Exércitos, mostrando que o poder do Senhor subjugará esses poderes que já subjugaram ou ainda subjugarão o povo de Judá. Através de sua visão, Zacarias mostra que as potências mundiais têm suas ascensões e suas quedas. Quando uma nação está no apogeu do poder, parece invencível. Era difícil pensar que a Assíria, a Babilônia e a Pérsia cairiam. Mas Zacarias mostra ao povo de Judá um poder superior ao poder desses impérios, o Senhor dos Exércitos. Deus dá o governo a quem Ele escolhe. É Deus quem determina qual nação será a próxima potência mundial. Deus deu a Zacarias a visão do estado de escombros de Jerusalém e depois que o véu cai, Ele mostra ao povo de Judá a Jerusalém restaurada. Zacarias mostra que um dia Jerusalém não vai precisar mais de muros, porque o Senhor será o seu protetor. Ele também mostra ao povo de Judá que a cidade de Jerusalém será tão grande que será impossível medi-la.
Ele mostra como será Jerusalém do fim dos tempos. A quarta visão de Zacarias, no capítulo 3, fala do grande adversário do povo de Deus e dá a visão do diabo. Querido ouvinte, eu não sei se você acredita no inimigo. Se você não acredita, provavelmente ele tem você exatamente onde ele quer. Se você acha que o diabo é uma piada, saiba que Satanás é mestre em enganar. De acordo com as Escrituras, ele é um anjo de luz. Quando o apóstolo Paulo descreve o diabo como anjo de luz, ele diz que Satanás penetra na sua vida em forma de algo ou alguém muito bonito. Satanás é uma personificação do mal. Como seguidores de Cristo, precisamos reconhecer que Satanás tem muito poder. Quando Jesus confrontou o diabo, ele se dirigiu diretamente a ele. Jesus não falava com uma pessoa que estava possessa. Ele falava com os demônios que a estavam possuindo. Jesus ia direto à fonte do mal. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele atacou essa fonte do mal com a palavra de Deus. Desta vez, Zacarias tem uma visão bem realista do diabo e mostra ao povo de Judá o seu adversário. Primeiro, ele fala de Josué, o sumo sacerdote, cujas vestes estavam sujas, impuras, o que simbolizava que naquele momento o povo de Deus estava em pecado. Eles foram para a Babilônia por causa do pecado e ainda não tinham experimentado o reavivamento espiritual. Por enquanto, aquele era o retorno geográfico do povo de Judá, mas eles ainda não tinham voltado para Deus. Nessa quarta visão, Zacarias focaliza o problema dos pecados não confessados. Eles tinham que reconstruir o templo de Deus, mas e depois? E depois, hein? Será que eles poderiam exercer a função de sacerdotes santos no templo? Por isso, Zacarias mostra Josué com as vestes impuras e o adversário acusando-o dos seus pecados. O diabo é o grande acusador do povo de Deus. O livro de Apocalipse diz que Satanás acusa os filhos de Deus dia e noite. Mas esse livro também mostra que Satanás será derrotado. E aí teremos um reino de poder e glória. Lemos no capítulo 8 de Romanos. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Deus trabalha para que o povo dele seja declarado justo. E é isso que significa a palavra justificar. Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. E Deus nos declarou justos porque pusemos nossa fé e confiança na morte de Jesus Cristo pelos nossos pecados. Se nós ainda nos sentimos acusados e condenados, quem está nos fazendo sentir acusados e condenados, hein? Quem está nos acusando? Satanás é o acusador e às vezes ele usa outros cristãos para acusarem um irmão. Se você se vir apontando o dedo para um irmão, cuidado, hein? Você pode estar sendo um instrumento de Satanás. No capítulo 16 do Evangelho de Mateus, lemos que Jesus perguntou aos apóstolos, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus olhou para Pedro e disse, isso não foi revelado a você pela carne ou sangue, mas por meu Pai, que está nos céus. Era o Espírito falando através de Pedro. Depois Jesus contou aos discípulos que iria morrer na cruz e Pedro disse, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus olhou para Pedro e disse, para trás de mim, Satanás. Jesus nem se dirige a Pedro, mas fala direto a Satanás. Aquele era Satanás falando através de Pedro. Se Satanás podia falar através de Pedro, você acha que ele pode falar através de você? Isso pode acontecer quando, por exemplo, você estiver acusando um irmão, porque Satanás gosta de acusar os irmãos. Mas um dia Deus vai acabar com esse poder de Satanás. De acordo com o livro do Apocalipse, nós teremos a glória e a força do reino de Deus. Esse é o significado da quarta visão de Zacarias. Josué, o sumo sacerdote, é ilustrado com suas vestes impuras, sendo acusado por Satanás pelos seus pecados. Mas Deus repreende esse acusador e diz, eu enviarei o Messias que será a pedra fundamental desse templo e eu removerei os pecados dessa terra num só dia. Zacarias remove o véu e revela o Messias que removerá os pecados dessa terra num só dia. A quinta visão de Zacarias refere-se a um candelabro. Ainda hoje o candelabro simboliza os centros de adoração do povo hebreu. Imagine esse candelabro com 7 chamas mantidas acesas por azeite. O foco de Zacarias o povo foi chamado para ser a luz do mundo através de quem a palavra de Deus é anunciada para todo mundo.
E lá estavam eles, um monte de maltrapilhos num monte de entulho, e Satanás jogando isso bem na cara deles. Mas aí Zacarias tira o véu. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. As boas novas por trás do véu, na quinta visão de Zacarias são: vocês não precisam de um exército, nem de poder político ou bélico, mas do Espírito, diz o Senhor. Mesmo sendo poucos e fracos, Deus ia fazer através do seu Espírito. No dia do Pentecostes, 400 anos depois, Deus cumpriu a visão profética de Zacarias. Mas será que eles levaram a palavra de Deus para todo mundo? Claro que sim. A última visão de Zacarias foi de um pergaminho que voava. Esse pergaminho tinha 9 metros de comprimento e 4,5 de largura. Para compreendermos essa visão, devemos entender que o povo de Judá tinha consciência do fato de que existia muita malignidade no mundo. E esse pergaminho mostrava que Deus tem poder sobre o mal. Às vezes as pessoas perguntam: como Deus pôde permitir o Holocausto? Nele morreram 6 milhões de judeus. Também podemos ver por outro prisma e pensar que Deus pôs um fim ao Holocausto com a aliança dos países aliados que desmantelou o sistema que matou tantos judeus. Essa é a mensagem do pergaminho voador. Deus conhece o poder do mal e pode impedi-lo. A aplicação dessas visões de Zacarias é: qual é o seu problema? Quais são as circunstâncias trágicas que você está enfrentando? A mensagem de Zacarias é: tire o véu e veja o Deus invisível. Veja Deus trabalhando por trás das cenas, resolvendo seus problemas e fazendo você amadurecer nesse processo. Em cada visão, Zacarias focalizou algo que o povo podia ver, algo assustador, terrível e desanimador. Mas depois ele tirava o véu e mostrava o poder de Deus e como Deus triunfa diante das mais adversas circunstâncias. A beleza do ministério de Zacarias está na esperança da vinda do Messias que ele anunciava ao povo de Deus com suas profecias messiânicas. Quando o Messias vier, reinará como sacerdote e rei na Jerusalém restaurada do milênio. Cada um de nós deveria pedir a Deus uma visão dele trabalhando por trás dos nossos problemas. Que nós também vejamos todo o bem que o Senhor fará, como o povo viu através das profecias de Zacarias. Veja, enxergue o Senhor dos Exércitos e que Ele está no controle de tudo. Até o próximo programa.